Vré Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Fé, culpa, violência, religião e dor. Essas são as palavras-chave que eu pensei para esse livro maravilhoso que eu acabei de ler e que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Corpo Desfeito, de Jarid Arraes. Esse aqui é o primeiro contato que eu tenho com a literatura da Jarid. Ela é mais uma escritora brasileira contemporânea, viva a literatura brasileira contemporânea. Eu tenho muita alegria de trazer sempre recomendações para vocês da nossa literatura e principalmente da literatura de mulheres. Quando vi esse livro nas redes sociais, eu fiquei muito acarinhada pela capa dele, porque eu achei que ela era muito linda. E ela me trouxe um acalanto, eu achei que a gente fosse ter aqui uma história completamente diferente da que eu acabei adentrando nesse livro. O que a gente vai ter aqui é a história da Amanda, que é uma criança de 12 anos, pré-adolescente, vamos dizer, mas é uma criança, né, com a cabeça de uma criança, de uma narradora criança, e ela é filha de uma mulher que a teve muito jovem. Ela mora com a mãe, com a avó e com o avô. Desde muito pequenininha, ela vivencia muitas violências dentro de casa. O avô dela não reconhece a mãe dela como filha. Então é como se ela fosse uma bastarda dentro da própria casa. E por consequência, isso acaba refletindo na relação dela com o avô, na relação dela com a avó. A avó dela vive uma série de violências em relação a esse avô. A mãe sofre uma série de violências em decorrência dessa relação tumultuada com o próprio pai, que não a reconhece. E essa garota, tendo em vista todo esse núcleo familiar que ela convive, tem uma espécie de adoração por essa mãe, sabe? Então a mãe é tudo na vida dela, tudo que ela pode fazer para agradar essa mãe, para dar uma força para ela, não importa no que seja, ela vai fazer. E esse vínculo com essa mãe e essa história desse núcleo familiar é como começa essa história. É bastante importante a gente conhecer como é esse núcleo familiar pro desenrolar do que vai acontecer adiante. Depois de um tempo que a gente tem essa apresentação desses personagens, que é mais ou menos os 2 primeiros capítulos dessa história, a gente vai entender que a Amanda acaba sendo criada, no final das contas, pela avó. E o que vai desencadear dessa relação é uma coisa extremamente assustadora, porque essa avó é extremamente violenta com essa neta. Ela vai exigir coisas dessa neta que, assim, eu fiquei pensando se era possível que isso acontecesse na vida real, mas eu acredito que muitas famílias devam viver essa situação de extremo desamparo, de extrema vulnerabilidade. E tudo isso porque a avó, ela tem uma crença muito grande nos sonhos que ela tem. Então ela acredita que ela recebe pedidos através desses sonhos. Por conta desses sonhos, a avó acaba construindo um altar dentro da casa delas e elas têm que servir a essa santa que vai estar nesse altar. Só que as coisas que ela vai recebendo de pedidos e chamados por conta desses sonhos que ela tem são bizarras, absurdas. Então, ela não vai comprometer só a si. Ela poderia falar assim, recebi um chamado através de um sonho e eu tenho que fazer determinada coisa. Não, ela inclui a neta nessa jogada. A neta acaba tendo que cumprir tudo isso justamente porque ela é uma criança de 12 anos e porque ela acaba sendo de alguma maneira chantageada por uma coisa muito maior que faz ela acreditar que a avó dela talvez tenha a sua razão. Eu tô falando dessa forma meio cifrada porque eu não quero dar nenhum tipo de spoiler. Essa série de violências que vão acontecendo é por conta dessa fé desenfreada, dessa devoção que essa avó tem por essa santa e por esses sonhos. E ela se vê obrigada a cumprir tudo isso que os sonhos pedem para ela, porque ela sente uma espécie de culpa. Então, se ela não fizer isso, ela vai ser culpada de não estar cumprindo. E ela acredita em tudo isso com muita convicção, sabe? É uma coisa cega, é uma coisa doida. E aí essa criança fica ali vivendo tudo isso, nessa loucura toda que essa senhora se encontra. E aí a gente vai acompanhar essa história pela narração da Amanda, que é essa criança. Aos poucos, dia a dia, vai vendo
esse corpo dela fisicamente, né, de verdade, literalmente esse corpo vai se desfazendo. Essa relação com essa avó vai destruindo cada pedacinho dela. É como se ela tivesse a infância roubada, os desejos roubados, tudo dilacerado por conta de uma fé desenfreada, de uma crença maluca. E aí você me diz, nossa, será que eu devo ler esse livro? Será que vai ser um bom momento para eu ler esse livro? Eu tenho que dizer que você deve ler esse livro sim, eu recomendo muito. A escrita da Jarid é absolutamente envolvente. Esse livro tem uma fluidez incrível e tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é como a gente acaba tendo contato com uma cultura. Eu tô falando a gente aqui do sul, né, de São Paulo, essa coisa que a gente tem sudestina, que a gente aqui tem contato com a cultura de Juazeiro, né? Então tem as palavras, né, os ambientes, a construção dos cenários são de um lugar que é distante de mim. Eu não conheço Juazeiro, mas de alguma forma eu fui transportada para esse lugar. Embora seja uma história dura, a Jarid escolhe imagens muito poderosas e ela tem um poder de síntese para narrar essa história que é surpreendente. Ela vai direto ao ponto, sabe? Ela conta as coisas que são essenciais pra gente entender quem é essa Amanda. São personagens extremamente bem construídas. Você consegue visualizar, você sente o cheiro delas, você consegue saber qual é a cor delas. É como se existisse um pulsar aqui através das palavras que a Jarid escolhe. É muito sensacional quando você lê um livro e você consegue perceber fragrâncias diferentes, sabe? Texturas diferentes, e isso acontece aqui. E ela tem esse poder de síntese, como eu estava dizendo, que eu acho que é uma qualidade que a Jarid, ela escreve cordel, ela também escreve poesia, e essa é uma qualidade da poesia, né, do poder da síntese. Em poucas palavras você diz profundidades, e ela vai no cerne, e ela dá um soco no seu estômago com essa história. Essa história aqui me faz pensar nesse Brasil que tá esgarçado e que violenta as nossas mulheres e as nossas crianças. Essa história aqui me faz pensar em todas essas crianças que são paridas pelo Brasil e que não têm conhecimento dos seus pais. Essa história aqui me fez pensar muito nesse Brasil fundamentalista que existe em muitos lugares e que tem uma fé cega, uma crença cega em coisas absurdas e que poupam as pessoas de terem a sua individualidade. Eu não tô querendo questionar aqui se você deve acreditar ou não em Deus, isso é uma coisa pessoal e intransferível, mas até que ponto que a sua fé, a sua crença pode afetar outra pessoa? Porque o que você acredita, a fé que você tem é sua, você não deve transferir isso para outra pessoa e nem cobrar outra pessoa disso. A culpa que você sente, você não deve transferir para outra pessoa, para os seus afetos. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Até que ponto que esse Deus que se construiu, ele é saudável para a nossa existência? É um assunto que descamba, né? Mas é que esse texto aqui me fez pensar sobre isso, sabe? E eu também lembrei de uma outra coisa, de uma última coisa, né? Porque eu já me estendi bastante, de uma frase de uma peça grega chamada Oresteia, em que se diz: o sofrimento é a melhor lição. Mas o sofrimento não é a melhor lição. Passar por esse monte de provação, por esse monte de violência, tortura, cárcere privado que acontece nessa história, não é necessário para que a gente se engrandeça, para que a gente cresça, para que a gente amadureça como ser humano. A gente não precisa sofrer inúmeras violências para ser uma pessoa melhor. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir esse livro. Também tem o Apoia-se para você apoiar financeiramente o canal a partir de R$1. Acompanhe meu podcast Segredo de Liquidificador e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!